Renata, bom dia, hein? Bom dia, Fernanda. Obrigada, viu, pela sua gentileza. Olha, a maioria diz que sim, tá? A maioria está certa, de acordo com vários estudos, pelo menos isso faz sentido. A gente tem uma coleção de 15 estudos que foram recentemente analisados e a gente encontra, sim, evidências na ciência, não em todos os casos, mas que em muitos casos existe uma semelhança. E é uma semelhança tanto em termos de traços de personalidade e até em termos de aparência. Então, a maioria acho que está certa. E o que esses estudos comparam? Os pets Então, são os cachorrinhos, os gatinhos? uhum, esse levantamento específico que eu estou falando foi com cães. Então, tem alguns estudos, por exemplo, eles pegaram 15 estudos, cada um com uma metodologia diferente. Em um deles, eu achei bastante interessante, porque eles cobriram uma parte do rosto dos cães e das pessoas e mostraram apenas os olhos. E pediram para pessoas que não conheciam nem os tutores nem os cães para combinarem aqueles que eram tutores e cães. E na maioria dos casos, eles acertaram. Então, isso mostra que é uma coisa que vai além da nossa percepção enquanto tutor. Tem alguma coisa que faz a gente escolher pets que são parecidos com a gente. E uma outra pergunta que foi feita foi: mas será que isso acontece pela convivência ou já no momento da escolha? Em muitos casos, isso já acontece, Fernanda, no momento da escolha. A gente parece que escolhe inconscientemente, aí tem algumas explicações para isso, eu posso falar sobre isso. A gente acaba escolhendo pets que são parecidos e com a convivência a gente reforça alguns comportamentos, a gente cria uma sintonia emocional que aumenta isso. Teve um ouvinte aqui, por exemplo, né, que ele falou que o pet dele é idêntico a ele, é rabugento. Foi o Walter Saturnino, antissocial. Isso talvez seja mesmo, né? Se ele está dizendo que tem alguns aspectos em relação a traços de ansiedade, a gente percebe que existem casos, sim, em que o cão ou o gato também tem um temperamento mais ansioso e o tutor também tem. A gente percebe que animais de estimação que são mais agitados acabam sendo escolhidos por pessoas que são mais extrovertidas. Mas isso não quer dizer necessariamente que o relacionamento vai ser melhor se tiver uma semelhança. A gente também tem vários casos em que as diferenças, na verdade, é que fazem com que esse relacionamento funcione. Então, se você tem alguém que é mais tímido e você tem um animal de estimação que convida por contato para sair de casa, pode ser uma combinação que vai funcionar super certo também. Eu tava pensando nisso, se os opostos também não seria divertido. Uhum, Alguém muito exatamente. tranquila e um petzinho super agitado. Porque, assim, similaridade não quer dizer compatibilidade. A gente pode ter um nível de similaridade muito grande com pessoas, com cães, com gatos, enfim, com animal de estimação, e às vezes não significa que o relacionamento vai funcionar melhor do que com alguém que é diferente da gente, que estimula aspectos que vão te fazer crescer ou desenvolver coisas que vão ajudar na qualidade do vínculo, né? Então faz todo sentido. E essa similaridade ela pode ser física como de personalidade. Exatamente. E aí uma coisa bastante interessante, tem gente que me pergunta, mas por que a gente escolhe aquilo que é parecido? Do ponto de vista evolutivo, a gente herdou uma tendência a buscar aquilo que é parecido. A gente não faz isso só com os animais de estimação, a gente também faz isso com amigos, parceiros, a gente busca pessoas que têm ideias parecidas e até aparências, às vezes, parecidas, sem que a gente se dê conta. E a gente faz isso porque tem uma percepção de que aquilo que é parecido traz é, uma facilidade de conexão maior e traz uma sensação de segurança daquilo que você conhece. Então é mais fácil buscar a conexão com aquilo que se parece. Muito bom isso. E Uhum. o novo é incerto, né? É interrogação, né? E eu acho que, assim, de um ponto de vista mais amplo, é um desafio que a gente tem, porque a gente tem
tende a se aproximar daquilo que é parecido, dos grupos que são parecidos, e às vezes a ter inicialmente um afastamento de grupos de pessoas que têm ideias diferentes das nossas, e é aquilo que você estava falando, às vezes os opostos, na verdade, vão funcionar super bem. Então a gente tem sim esse lado evolutivo que nos puxa para aquilo que é parecido, mas não significa que vai funcionar tão bem, em muitos casos, quanto também se aproximar daquilo que é diferente da gente. E a convivência pode levar a uma similaridade? Sim, por dois motivos principais. Primeiro, pensando na relação com os animais de estimação, porque a gente estimula e a gente ensina comportamentos de acordo com aquilo que a gente espera do pet. Então, a gente vai reforçar alguns comportamentos e ele vai entender que para ele conseguir coisas que ele quer, ele tem que se comportar de uma determinada maneira. Então, se a gente ri, por exemplo, do pet rasgar coisas em casa, ele vai entender, isso aqui é legal, isso aqui diverte meu tutor. Então, ele vai continuar fazendo coisas que são divertidas. E sem querer, às vezes, a gente até estimula comportamentos que a gente não quer. Mas, no comportamento, no reforço, a gente mostra que quer. E um outro aspecto é a sintonia emocional. Então, por exemplo, a gente tem vários estudos mostrando que níveis de estresse maior, quando você tem níveis de cortisol maior nos humanos, você também tem nos animais de estimação. Então, tem alguma coisa que acontece que tem uma sincronia e que faz com que as emoções do tutor, assim como as emoções dos animais de estimação, um afeta o outro. Então, é uma via de mão dupla. Vamos aqui à participação dos ouvintes, Paty? Vamos, Fernanda, vamos ouvir o Antônio. Pessoal, bom dia, Antônio. Eu tenho uma Lhasa misturada com Shih Tzu, né? E elas parecem muito com as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas. Eu chego em casa, minhas filhas me pedem um bênção, eu vou na cabeça de cada uma e dou um tapa. Deus abençoa, Deus abençoa. Ela fica batendo a pata na cabecinha dela, esperando eu fazer a mesma coisa com ela. Enquanto eu não faço, ela não sai de trás de mim. Que fofo. E aí, Que Renata? interessante. Pois é, que interessante, né? Os cães, eles são ótimos em nos observarem. Então, com certeza, ela está observando e ela está tentando fazer parte desse vínculo aí também, reproduzindo um comportamento que ela vê. É aquilo que a gente estava falando, de como na convivência a gente vai ensinando coisas daquilo que é esperado nesse comportamento. Então, ela percebe que isso é uma forma agradável de se vincular, não da mesma forma que a gente percebe, mas tem uma percepção de que aquilo é algo positivo para o vínculo, né? Então, Sim. Que bacana, que bacana. Lá em casa, a minha já é um anjinho, tá? E perdi ela há 2 anos. Era uma Shih Tzu, a Vida. E a minha filha se chama Vitória. Aí, se eu falasse Vi, levantava as 2. Se eu falasse filha, mamãe tá chamando, vinham as 2 também. Era a humana da casa. E é muito gostoso isso, né? Porque você se sente ouvido, entendido, fala, ai, que legal, ela tá... Isso aí, enfim, a competição de quem chegava primeiro. Que legal, que Mais um divertido. ouvinte. Tem mais um ouvinte, o Itamar conosco. A maioria Meninas. diz que sim, tá? Primeiramente, bom dia, né? A maioria tá certa. Nós De temos acordo que com vários estudos, separar pelo menos animais, isso faz né, sentido. pet, A gente tem uma gato, seleção de essas 15 coisas estudos, todas 15 estudos com que foram o ser humano. recentemente analisados e a gente encontra Pet, evidências animais, na ciência, forma geral, não em todos os casos, mas eles em muitos usam, casos eles existe uma fazem semelhança. tudo E é por uma instinto. semelhança tanto em termos de Nós não, traços, né? personalidade, Então, eu gosto e até em muito, termos muito de pet, aparência. Então, mas cada a um no seu maioria lugar. Renata, essa é uma das conclusões, né? E eu acho que ele traz um contraponto extremamente interessante, porque a gente tem similaridades, mas nós somos espécies diferentes, e existe um risco muito grande também da gente projetar nos animais as expectativas que são nossas e características que são nossas. Verdade. E isso a gente vê muito, com muita frequência. Isso gera expectativas frustradas, porque você começa a esperar que o animal vai responder como uma pessoa. Então, quando eu falo de similaridade, eu não estou dizendo que a gente necessariamente vai ser igual em tudo, mas existem sim aspectos que nos fazem similares, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa ter sim esse cuidado que o ouvinte traz de reconhecer as diferenças, inclusive de respeitar as necessidades dos animais,
pelas necessidades que eles de fato têm, senão a gente acaba não cuidando do bem-estar deles, e isso acaba sendo negativo para a gente também. Então, acho que é um contraponto super válido. Isso. Temos mais ouvintes. Temos mais. A Carmen aqui dizendo que encontrou o cãozinho da família na rua, pegou, e não é que o Chico, gente, parece com o meu filho, calmo, tranquilo, mas pior que parece mesmo. E a Anélia aqui dizendo, sim, gente, isso é verdade. Meu cãozinho me escolheu, veio atrás de mim com essa carinha tão linda, não resisti, ele é tão carinhoso. E o Adson tá fazendo uma pergunta. Tudo bem, cão e gato, mas e quem tem iguana, cobra, porco como pet, como é que fica? Tem semelhança também, Renata? Olha, a gente pode falar de uma conexão com outros tipos de animais também. Eu desconheço pesquisas com levantamento assim de vários estudos com outros tipos de animais. Existe, mas os estudos são mais comuns com cães e gatos. Então, do ponto de vista científico, onde a gente pode falar melhor sobre isso é com esses animais de estimação. Mas muitas pessoas falam sim de uma sincronia, de uma e a gente sabe que vários animais têm várias habilidades também que facilitam essa conexão. Agora, pensar em similaridades é mais complicado porque a gente não tem tantas evidências quando a gente fala de outras espécies. Entendido. Mais uma para fechar? Tem mais uma aqui também, é o Felício conosco, falando do gato dele. Aí, o meu gato Simba é igual o dono, ó. Gosta de dormir. Ai, que bom, né? É uma sincronia, então tá ótimo. É isso, Renata. Que ótimo conversar contigo, viu? Muito obrigada. De nada. Quem quiser compartilhar um pouco da sua história, quiser ir lá no meu Instagram também, fica super à vontade para contar se é semelhante, se não é, no que é e no que não é. Deixa seu Tá endereço bom? aí. O arroba? É renataroma.phd, renataroma.phd, tá bom? Tá Foi um bom, prazer Renata. falar com você. Obrigada, beijo. Beijo, tchau, tchau.